Depois de mais de 10 anos trabalhando com famílias, ajudando as famílias a dormirem melhor, existem algumas coisas que eu gostaria que toda mãe soubesse antes de se culpar pelo sono dos filhos, porque ao longo dos anos eu percebi que tem algumas coisas que se repetem em praticamente todas as famílias que chegam até mim. Elas não chegam apenas cansadas, elas chegam carregadas de culpa, porque o filho acorda, porque a rotina não funciona, porque elas não sabem o que é que elas estão fazendo de errado. E algumas verdades que eu vou compartilhar com vocês hoje teriam evitado o sofrimento de muitas das mães que eu já atendi. E talvez alguma delas seja exatamente o que você precisa ouvir. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque vai fazer muito bem para você ouvir algumas das minhas verdades. Meu nome é Michelle, eu sou terapeuta de sono e neurocientista, e eu trabalho com essas famílias com crianças de 0 a 5 anos que têm alguma dificuldade para dormir. A verdade seu filho não está te manipulando. E muitos pais chegam preocupados porque ouviram que se atenderem o bebê de madrugada, eles vão criar um mau hábito, que bebês e crianças pequenas precisam dormir sozinhas. Gente, muitas crianças, muitos bebês pequenininhos, eles não têm maturidade neurológica para te manipular. Quando eles choram ou eles precisam de ajuda para voltar a dormir, eles estão comunicando uma necessidade, eles não estão manipulando os pais. Entender isso muda completamente a forma como a gente enxerga esses despertares noturnos. A verdade 2. Nem toda dificuldade de sono é causada por um erro dos pais. Gente, essa talvez seja uma das principais culpas que eu vejo por aqui. A ideia de que seu filho não dorme bem é porque você fez algo de errado. Mas o sono, ele é influenciado por diversos fatores. Temperamento da criança, desenvolvimento, saúde, ambiente. Nem tudo está sob o nosso controle. Verdade 3. Comparação é uma das maiores inimigas do sono infantil. Existe sempre alguém dizendo, o meu filho dorme a noite toda, mas cada criança tem necessidades diferentes e comparar crianças diferentes costuma gerar muito mais ansiedade do que respostas para ajeitar, para ajustar o sono do seu filho. A verdade 4, o sono muda constantemente, principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Às vezes a gente pensa que nós achamos a rotina perfeita e aí tudo muda. E isso não significa que você fez algo de errado, significa que o seu filho está crescendo e durante o desenvolvimento, o seu filho vai mudar o sono. E esse desenvolvimento infantil acontece em movimento e o sono sempre vai acompanhar esse movimento. Verdade 5. Cansaço nem sempre parece sono. Muitas crianças, elas não ficam quietinhas quando elas estão com sono. Elas correm, elas pulam, elas estão extremamente agitadas. E muitas vezes aquilo que parece excesso de energia, na verdade é excesso de cansaço. Aqui eu falei só sobre sono, né, gente? Mas as próximas verdades, elas vão, assim, sobre algo que eu vejo em quase todos os atendimentos. As mães. Vamos falar sobre as verdades das mães. Algumas delas foram difíceis até para eu conseguir entender. Verdade 6. Perfeição não existe, gente. Não existe noite perfeita, criança perfeita e pai perfeito. Quanto mais a família busca a perfeição, mais frustrada tende a se sentir. E o sono infantil, ele não acontece em linha reta. Então, várias vezes vocês vão sim se deparar com desafios, mas não adianta buscar a perfeição. Verdade 7. Pedir ajuda não é sinal de fracasso. Muitas mães chegam até mim dizendo, eu deveria conseguir resolver isso sozinha, porque o filho é meu. E eu nunca enxerguei a busca por ajuda dessa forma. Se você tem rede de apoio, busque por ajuda. Ou se não, gente, busque por orientação. Orientação é um ato de cuidado com seu filho, com você e com toda a sua família. Agora eu quero compartilhar uma das verdades mais difíceis que eu aprendi ao longo de toda essa minha carreira, porque ela nasceu justamente da ansiedade que muitas famílias sentem em resolver a situação rapidamente quando as noites ficam muito difíceis, né? Nem todo problema de sono precisa ser resolvido rapidamente ou deve ser resolvido rapidamente. Essa foi uma das verdades mais difíceis ao longo da minha carreira, gente, porque quando a gente tá cansado, a gente quer buscar por soluções imediatas. Eu entendo isso, mas nem toda dificuldade de sono é um problema que vai ter uma solução ali imediata, urgente, né? Porque muitas vezes essa dificuldade de sono da criança, ela acontece por conta do desenvolvimento desse bebê. Algumas fases passam, alguns desafios exigem acompanhamento, outros exigem apenas tempo para a criança passar. Então, ao longo dos anos, eu vi muitas famílias não sofrendo pelo problema em si, mas pela sensação de que aquilo precisava ser resolvido imediatamente, muito rápido. Existe uma diferença importante entre observar uma dificuldade e entrar em desespero para resolver essa dificuldade. Então, a pergunta que eu sugiro que vocês façam não é assim, como eu faço para parar isso agora? Não.
Às vezes a pergunta é, o que o meu filho está precisando nesse momento, né? Isso leva a uma verdade que mudou completamente a forma como eu trabalho, porque ela não fala apenas sobre sono, ela fala sobre como as mães reagem, né? Como as mães se enxergam. E isso é importante da gente entender, que às vezes a criança precisa de um tempo, 2 semanas, 3 semanas de mudança de sono é completamente normal. Agora nós vamos para a verdade 9. A culpa resolve muito menos do que você imagina. Ao longo dos anos eu percebi que as mães, elas não estavam sofrendo apenas pela falta de sono, elas estavam sofrendo muito mais por culpa, por não conseguir fazer o filho dormir, por estar cansada, por perder a paciência muitas vezes durante a madrugada, sentir que estava falhando. E a culpa, ela não melhora o sono. Se ela melhorasse, eu acho que metade das que chegam até mim não teriam problema de sono. Ela não ajuda a criança a descansar, ela não te torna uma mãe melhor, ela apenas torna essa jornada mais desafiadora, mais difícil. E isso me leva à verdade mais importante de todas. Gente, a verdade é que eu gostaria que toda mãe guardasse no seu coração. Nenhuma mãe deveria medir o seu valor, o valor da sua maternidade pelas noites do seu filho. Eu já vi mães incríveis que passaram aqui na consultoria, que acreditaram que estavam falhando porque o filho acordava de madrugada. Uma noite difícil não apaga tudo que você faz pelo seu filho durante o dia, né? O sono pode estar difícil, a rotina pode estar desafiadora, você pode estar muito cansada, mas isso não define quem você é. Nenhuma mãe deveria medir o seu valor pelas noites do seu filho. E se você assistiu até aqui, eu quero te deixar uma última reflexão. Depois de mais de 10 anos acompanhando as famílias, existe uma coisa que eu gostaria que toda mãe carregasse consigo. Você merece muito mais apoio do que você merece culpa, porque a maternidade já é desafiadora o suficiente, né, gente? Nenhuma mãe deveria atravessar esse caminho acreditando que tá falhando e na verdade, eu tenho certeza que tá fazendo o melhor pelo seu filho. Até por você estar aqui, isso já prova isso. E talvez essa seja a verdade mais importante de todas. Agora, me conta aqui nos comentários, gente, qual dessas verdades mais falou com você? Eu adoraria ler a sua história. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com uma mãe que certamente precisa ouvir tudo isso hoje.